Olá, boa noite. Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês na segunda Convenção Internacional de Pintura Decorativa, promovida pela Mega Manualidade Internacional. Eu quero agradecer muito ao convite da Marisa Cambon Grassi, diretora do Conservatório Grassi. Ela me convidou para estar participando como professora aderida ao conservatório, junto com tantas outras professoras importantes que lá lecionam pintura. Então, eu estou muito feliz de estar podendo participar pela primeira vez da convenção. Vamos aguardar um minutinho, aí a gente já começa. Quero mostrar para vocês o que nós vamos pintar. Nós vamos fazer essa pintura, que é um galo figurativo, e aqui a gente vai usar algumas técnicas de pincelada, bem simples e com efeito bem bonito. Vou pedir licença para vocês, para colocar a câmera numa posição que fique melhor para visualizar. Como vocês podem ver, nós temos um fundo com efeito de madeira, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer eu vou mostrar como foi feito esse fundo. Para isso, eu usei esse carimbo. É um carimbo de borracha que ele dá efeitos de madeira. Então, sobre o MDF, limpo, né? Sem selador, sem nada. Eu passei uma camada de tinta branca. Eu estou usando tinta decorativa, acrílica. Então, eu dei uma boa diluída nessa tinta na água. Boa noite, Colete, Júlio Salazar, Ana Rita. Então, aqui agora, eu vou dar uma demão. E aí eu venho com o carimbo, seguro ele firme, dou uma tombadinha e arrasto. Se eu não gostei, eu posso refazer, sem o menor problema. Passo a tinta novamente. Enquanto ela estiver úmida, eu posso trabalhar. E venho dando um efeito. Certo? Foi assim que nós fizemos nosso fundo. Aqui eu tenho ele já um pouco mais adiantado. Então, eu tenho o fundo feito. E aí, eu tirei o risco.
com papel carbono. Depois que eu tirei o risco com o papel carbono, nessa parte aqui eu dei uma demão da cor sépia, tinta acrílica decorativa. Dei uma demão de fundo pleno. A mesma coisa eu fiz com a crista do galo, usando a cor vermelha. E também no pé, eu dei uma demão de amarelo ocre. Sempre fundo pleno. Agora, para o corpo do galo, eu vou fazer com o sépia mesmo, que é essa mesma cor aqui, só que eu vou trabalhar com ela mais aguadinha. E vou pintar essa parte aqui dele, olha. E já vou fazer a pincelada no sentido que cresce as penas do galo. Então, aqui ela desce, então eu venho com o pincel de perfil. E já vou fazendo esse fundo. Acompanho o risco com a pincelada. A mesma coisa eu vou fazer no rabo. Nota que eu venho com o pincel angular e viro para ele acabar em pontinha fina. Oi, Miriam. Boa noite. Boa noite, Sônia. Gal Barreto, que bom que você está aqui. Gente, hoje eu tô sozinha, então eu não vou, talvez, conseguir responder na hora todas as perguntas. Mas vocês podem ter certeza que depois eu entro e vou ver todos os comentários e aí eu respondo, tá? Então, a gente fez esse fundo com pinceladas. E enquanto ele seca, nós vamos trabalhar a crista do galo. A crista do galo, ela é um pouco áspera, né? Ela tem, parece umas perezas, assim, ela não é uma pele lisinha, ela tem uma textura. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar um pouquinho do vermelho do fundo, pôr um pouquinho de branco, deixar aguadinho e vou trabalhar essa textura, que já vai ser a minha luz, dando pinceladinhas. Tirar um pouquinho do excesso da água. E bato a pontinha do pincel redondo, tá? É um pincelzinho redondo. Aqui tem um pouquinho de luz. Um pouquinho aqui. Aqui na parte de cima. Batidinhas bem levinhas. Bem transparente. Só para criar uma textura. Lembrando que não é uma pintura realista, tá? É uma pintura figurativa.
Então, a gente pode brincar com ela. Vamos deixar secar, para depois entrar com a sombra. Já vou aproveitar, vou pegar a tinta preto. O olhinho, eu dei uma demão de amarelo ocre, a mesma cor que eu usei para o pezinho dele. E vou fazer uma bolinha menor aqui dentro, com preto. Enquanto isso, vai secando. Nós vamos começar pela parte de baixo, tá? Porque as penas vão sobrepondo. Então, eu tenho que começar sempre pelo que tá embaixo. Eu vou pegar um pincel angular. Pequeno, não precisa ser grande, não. Vou pegar o sépia, que é a cor do fundo. Vou misturar com um pouquinho de branco. Vou conseguir aqui um marrom clarinho, certo? Dá para ver bem? E agora, eu vou trabalhar com esse pincel angular como se eu fosse flotar. Então, eu vou pegar a tinta com a pontinha do pincel. Vou trabalhar. E vou fazer esse movimento de zigue-zague, de cima para baixo. Desencontrando. Vou fazer um pouquinho mais claro para vocês enxergarem melhor. Lembra, no sentido que cresce essas penas, tá? Então, eu desencontro uma da outra. Vou mostrar para vocês direitinho como que é o movimento. Olha, eu pego o pincel e faço isso aqui, ó. Certo? E eu vou preenchendo toda essa parte aqui da barriga do galo e o peito. E aí, vou criando dessa forma as peninhas. Obrigado, Roxana. Olha, eu já preenchi. Agora, eu tenho que fazer umas áreas um pouquinho mais claras. Então, para isso, eu vou pegar um pouquinho mais de branco. Tirar o excesso d'água. Um pouquinho mais de branco. E em algumas delas mais centralizada, eu vou iluminar um pouquinho.
claro, daí eu já não aproximo aqui, porque aqui é minha luz, minha área de luz, de sombra, desculpa, de sombra. Oi, Silvana. Oi, Cris Mota. Chegou? Também tô feliz que você tá aqui, viu? Vamos deixar secar e agora vamos voltar aqui. Então, eu comecei aqui, agora eu vou fazer essa parte aqui, olha. Fiz essa parte, agora eu vou fazer essa, para depois essa, os rabos e as penugens. Então, eu peguei as cores laranja e amarelo ouro. Com o mesmo pincel angular pequeno, eu vou escurecer um pouquinho desse laranja e vou vir com pinceladas de pé. Agora eu vou pegar o laranja puro e vou pincelar mais centralizado. Agora amarelo ouro. Sem lavar o pincel, tá? Não tem necessidade de lavar o pincel. Também venho com o pincel no perfil, iluminando um pouquinho mais. Tá dando para ver direitinho? Agora, nós vamos fazer essa parte aqui, que é essa outra plumagem, que é em tom de verde e azul. Eu vou usar o verde musgo. Vou pôr até um pouquinho mais, que nós vamos usar bastante ele. E vou usar o azul. Da mesma forma que eu pincelei aqui, eu vou puxar pinceladas, mas lembrando que nós temos que acompanhar a plumagem e o formato que ela nasce e cresce. Então, daqui eu venho e desço. Venho por cima, saindo lá de baixo do pescoço dele. Quando eu chego aqui, olha, eu viro o pincel de perfil, termino com ele no perfil. Vou pegar um pouco do azul. E vou mesclando essas cores. Essas penas são penas mais longas, que é a asa dele, né? Então, geralmente, essas penas são penas bem longas. Vou pegar um pouquinho de tinta fluorescente, tinta neon, para mim clarear esse verde aqui. Da mesma maneira que eu trabalhei aqui, eu vou trabalhar iluminando algumas penas aqui.
Tá dando para ver direitinho, pessoal? Vou pegar o azul e vou iluminar um pouquinho com branco. Para fazer um azul mais clarinho. E vou jogar também mais centralizado. A gente vai deixar secar um pouquinho agora aqui. E nós vamos fazer o fundo do rabo. O fundo do rabo eu também faço com pincel angular, mas aí eu vou usar um pincel maior. Algumas penas desse rabo vão ser azul, algumas vão ser em tom de verde. Então, eu vou pegar verde. Agora, eu peguei um angular maior, tá? Porque eu preciso de uma pincelada mais larga. Vou pular uma. Aperto e tiro. Vou pular outra. Aperto e tiro, sempre terminando no perfil. Vou pular mais uma. E vou fazer a outra. Agora, eu lavo o pincel, vou pegar o azul. E onde eu pulei, eu vou entrar com a pena azul. Deixa aparecer o sépia que a gente tinha pintado anteriormente, tá? Que ele é meu fundo aqui. E a gente vai deixar secar também. Porque depois nós vamos trabalhar em cima dessas penas aqui. Enquanto vai secando, vou dar uma leve secadinha, né? Para acelerar um pouquinho. A gente vai voltar aqui, na crista. Então, eu vou pegar um pincel angular. Um abraço para o Peru. Há um ano atrás eu estava no Peru conhecendo Machu Picchu. Muito lindo, amei. Era um sonho conhecer. Então, nós vamos fazer as sombras aqui da crista do galo. Então, eu vou pegar a cor vinho, vou trabalhar o pincel para flotar. E vou fazer um flotado aqui, olha. Vou fazer um aqui embaixo.
E vou puxar um pouquinho ele aqui. No contorno da cabeça do galo e nas partes de cima. Só nas pontinhas, tá? Pra gente não perder aquela textura que fez anteriormente. Vou flotar um pouquinho aqui perto do bico. E aqui no contorno. Na parte de baixo. Saudações para o educador, Maria Cangas. Um beijo para vocês. Obrigado por estar aqui acompanhando. Agora eu vou pegar um pincelzinho filete e vou fazer um contorno pro olhinho dele. Pegar um pouquinho da cor marrom. Sempre lembrando que trabalhar com filete, a tinta tem que estar mais aguadinha. Vou fazer um contorninho aqui, ó. Vou iluminar amarelo ouro, um pouquinho, desculpa, ocre ouro, um pouquinho de branco. Vamos dar uma iluminada aqui, ó. Na parte da frente. A gente vai colocar a gotinha d'água. E um pinguinho de tinta. Peraí, a gotinha saiu fora. Vou voltar. Gotinha d'água em cima do preto aqui, ó. E põe um pinguinho de branco para deixar expandir. Enquanto vai terminando de secar, nós vamos fazer o flotado no pezinho e no bico. Então, eu vou pegar a cor marrom. Trabalhar um pouquinho. E vamos flotar o biquinho dele. Para colocar uma sombra aqui. Aproveitar, já faz no pezinho. Nas partes de baixo do pé. Na divisão do dedo. Vamos dar uma secadinha bem rápida. E aí a gente vai fazer uns tracinhos com o marrom.
Tá aparecendo bem? À noite fica um pouquinho mais escuro, né? Pra gente pintar. E como a gente tá em casa, em quarentena, acaba não tendo todos os recursos necessários. Mas eu espero que esteja dando para vocês verem direitinho. Fazer mais risquinhos. Dar uma secadinha. E aí a gente vai iluminar. Para iluminar, eu umedeço um pouquinho. O pincel só com água, tá? Dou uma umedecida. Pego um pouquinho de branco e amarelo. Faço um tracinho e volto com o pincel. Aí eu faço uma luz. Vamos voltar lá no biquinho, né? Que já secou o outro lado, a gente pode sombrear a divisão do bico dele. Vamos fazer uma sombrinha aqui, ó. Para dividir o bico. E uma luz aqui. Um pouquinho mais de luz no olho, né? Bom, agora a gente vai trabalhar o pescoço dele. Eu vou trabalhar com um pincel 422, número 2, que ele é um pouquinho mais longo e mais grosso, para a gente poder fazer várias pinceladas. E vou trabalhar com um pincel redondo. Então, o pescoço dele, a gente já tem um fundo sépia, né? Então, eu vou começar a trabalhar da cor escura para a cor mais clara. Então, eu vou começar com um pouquinho de marrom. Um pouquinho de sépia junto. E aí, a gente vai começar com pinceladas. Longas, tá? Bem longa a pincelada. Essa primeira camada a gente quase não percebe porque o fundo já tá escuro, né? Ó, importante assim, quando você for fazer traço longo, apoia o dedo, o mindinho, na peça e corre com ele. Não faz um movimento do punho, sempre um movimento do braço. E daí você consegue um traço longo e mais livre. Vocês viram que no começo eu falei, né? Que é uma pintura decorativa, figurativa. Então, é bem livre para fazer. Agora eu vou começar a clarear.
pegar o amarelo ocre. Diluir um pouquinho, né? Para ficar mais fácil para correr. E vou trazendo as pinceladas. Não vou chegar lá em cima agora, tá? Nessa parte aqui. Eu venho mais aqui no meio. Boa noite, Ana Adélia. Boa noite, Suzana. Agora eu vou colocar um pouco de branco e vou clareando esse amarelo. E venho com mais pinceladas. Procura sempre fazer pinceladas soltas, tá? Não vamos fazer pincelada retinha, né? Porque as penas não são assim. Então, elas são bem soltas. E vai trazendo para cima dessa outra parte aqui azul, que é a asa dele. Agora eu vou pegar mais branco. Note que eu tô fazendo um úmido sobre úmido. Em casa, você pode também deixar secar, que aí o efeito fica mais bonito. Vou deixar secar um pouquinho. Porque depois a gente pode voltar e colocar mais luz aqui em cima. Vou voltar aqui e colocar a luz com um pouquinho mais de tinta neon. Gosto muito de usar tinta neon para pintar os galos. Galo tem umas raças de galo bem coloridas, né? Elas ficam lindas. Então a gente coloca um pouco de neon. Dá uma luz muito bonita. Lembrando assim, né? Fiz bem largo. Depois eu vou estreitando conforme eu vou clareando. Agora a gente vai trabalhar aqui, tá? Para mim trabalhar aqui, eu uso um pincel que chama Reiki. Esse pincel, ele é todo falhadinho, todo cheio de pontinha, tá? E para trabalhar com esse pincel, a gente trabalha com a tinta um pouco mais diluída. Então, aqui o verde. Eu vou começar a fazer as penas sobre essas que eu já fiz anteriormente. Então, eu vou clarear o verde. E aí, a gente faz isso aqui com esse pincel, ó.
a gente dá uma sambadinha com ele aqui, ó, e tira ele assim. E agora aqui, eu vou começar a trazer as peninhas mais claras. Deixa eu pôr um pouquinho mais de branco aqui para vocês visualizarem melhor. Então, abro. Venho desde lá de cima. E aí eu faço a parte de cima também. Então, eu vou trabalhar todos os verdes primeiro. Essa parte aqui, olha, a gente trabalha porque eu tô vendo mais essa parte de baixo, né? Então, eu trabalho ela maior um pouco e jogo por cima desse fundo escuro. E na parte de cima da pena, eu já trabalho um pouquinho mais no perfil, porque eu não tô vendo tanto ela. Percebe que ele forma todos esses fiapinhos, né? Que dá uma sensação de plumagem mesmo. Agora eu vou fazer no azul. Dá para perceber? Depois a gente vai fazer mais uma camadinha. Então, eu vou pegar o azul, um branco. Vou trabalhar ele e vou puxar. Vamos fazer as peninhas azuis, olha. Então, a de cima mais de pezinha, a da frente mais aberta. Tá dando para perceber, pessoal, como tá ficando? Que bom. Obrigado, Marcela, Patrícia. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Aí depois eu olho tudo quando terminar a live e respondo para vocês. Agora a gente vai entrar com luz. Então, eu pego mais branco, ilumino mais, faço um branco um pouquinho mais claro, um azul mais claro, né? Também trabalho da mesma forma e venho mais, como a gente fez aqui, mais centralizado, vou fazer aqui mais centralizado a luz. Lá em cima, bem pouquinho, que a parte do outro lado lá não tá pegando tanta luz, certo? Agora com o verde. Pego o branco, faço um verde mais clarinho, trabalho
E venho fazendo um pouco de luz na parte verde também. Mão bem levinha, deixa tocar só a pontinha do pincel. Joga um pouquinho do lado de lá, mais de pé. Vamos voltar, enquanto seca ali, a gente vai voltar aqui, clarear um pouco mais. Voltei com o meu pincel número 2, filete número 2. Um pouquinho de branco, um pouquinho de amarelo, para mim ter uma luz mais quente. E venho iluminando também. Vou fazer com o pincel mais de pé um pouquinho, para não fazer sombra da minha mão. Agora a gente vai jogar aquela plumagem mais fininha aqui, sobre o rabo. Deixa eu ver que maneira fica mais fácil para vocês. Fazer um pouquinho lá de cima. Bem de levinho. Esse aqui é bem fininho agora, que é uma pluminha. Certo? Eu posso ainda fazer um sombreado bem de levinho. Pegar um pouquinho só de sépia, deixar bem transparente. E posso pôr um pouquinho de sombra aqui, ó. Para dividir essa pluminha. Essas plumas do galo. O Marcilei, o pincel filete que eu tô usando é o número 2, que é mais longo um pouco. Então aqui, ó, vou fazer uma sombrinha aqui. Lembra sempre de toda vez que for em direção à ponta do rabinho, virar o pincel no perfil, tá? A gente pode fazer um pouco de sombra aqui embaixo também. Vamos dar uma arrematada aqui no olhinho dele. Oi, Marisa, obrigado. Fico contente que você está já gostando, que está aí acompanhando a gente. Um beijo grande para todos do Conservatório Grassi.
Agradeço muito o convite e a confiança que você teve em mim para estar representando o conservatório. Vou fazer uma luzinha aqui, meio forte, vamos tirar um pouquinho. Iluminar um pouquinho mais o bico. Obrigada, Miriam. Que bom que você está gostando. E a gente precisa fazer as unhas. Então, com o pincel filete, esse pincel filete já é um bem fininho, é o 000. A gente vai puxar, ver se assim dá para vocês verem bem. A gente vai puxar as unhas, né? A gente pode trabalhar mais, colocar um pouquinho mais de tinta neon. Vou pegar aqui esse que eu acho lindo. Esse daqui é o amarelo limão. Pôr um pouquinho aqui e vamos dar uma iluminadinha nessa parte laranja aqui para crescer mais ainda. Deixa eu pegar o angular. Aqui um pouquinho de neon. Vamos jogar bem aqui centralizado. Olha como dá vida, né? Misturar esse neon com um pouquinho do verde. E jogar um pouquinho aqui também, olha. A gente pode jogar também esse neon verde aqui um pouquinho. Aqui para iluminar mais um pouquinho, olha. Dá uma vida, né? Deixa eu pôr um pouquinho de água aqui para ele correr melhor. Então, pego, abro o pincel. Jogo um pouquinho de neon aqui, ó, para deixar nosso galo bem... Cheguei. O galo praticamente está pronto. Aí na peça, né, eu coloquei um stencil. Para decorar, porque é uma pintura bem decorativa, né? Para usar o stencil, eu vou usar um pincel pituá de cerdas. Vou dar uma hidratada bem levinho nele, ele não pode estar molhado demais, porque senão vaza tudo por baixo do stencil. Vou secar. E vou usar o sépia. Ó, tiro quase tudo. Ainda bato um pouquinho aqui. E venho girando sobre o stencil.
Aí eu coloquei aqui também, porque nosso galo é um galo country, né? E aqui. E aqui nas bordinhas, se você quiser escurecer, você pode vir com esse pincel fazendo um leve sombreado também, só com a sujeirinha, escurecendo aqui as pontinhas. Sempre tirando bem o excesso no paninho. E vamos sombreando os cantos. É isso. Nosso galo tá pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazer. Vamos ver se eu consigo ajeitar aqui para mim dar um tchau para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, da nossa live. Não saiam daí porque tem mais professores hoje ainda, com mais lives, com mais técnicas para vocês. E mais uma vez quero agradecer a Marisa e a Mega Manualidades Internacional pelo convite para estar participando. Muito obrigado, um beijo a todos.